Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha Vicente Pison, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 11, 37 a 41. No início desse capítulo em Lucas, é que Jesus ensina o Pai Nosso, que em Lucas é menor que o Pai Nosso que está em Mateus. Nós rezamos o Pai Nosso que está em Mateus, que é mais longo. Falei missa passada, é bom dar uma comparada aí, uma olhada nisso aí. Hoje é Lucas 11, 37 a 41. Naquele tempo, essa é a linguagem litúrgica, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Enquanto Jesus falava, ele estava falando, do jeito que eu estou falando, ele falava também. Jesus fala, né, sempre. Ele não se omite. Muitas vezes nós nos omitimos, Jesus não, né? E ele cura pela palavra. Aqui não é cura, aqui é uma advertência para esse fariseu, né? Então Jesus estava falando, e um fariseu, são eles que vão conduzir Jesus à morte. Eram autoridades da época, o Sinédrio, que era a reunião deles, a reunião mais importante dos judeus, era formado por fariseus e saduceus. Vão condenar Jesus à morte. É gente assim que vai condenar Jesus, né? Embora aqui não diz se ele se converte ou não. Um fariseu convidou Jesus para jantar com ele. Na cultura judaica, ninguém convida ninguém para jantar, só se for uma pessoa muito importante. Então ele queria que Jesus fosse na casa dele, né? Ou alguém da família. É assim que eles faziam. Jesus entra na casa, se coloca à mesa, né? É numa mesa também que ele vai instituir a Eucaristia, Mateus 26. E ele entra na casa, né, e vai logo sentando na mesa. O fariseu se admira porque Jesus não lavou as mãos antes da refeição. Eles se lavavam todo, mão, cotovelo, tudo, cabeça, né? Tudo eles se lavavam, é da regra deles, né? Mas não é pecado não se lavar, é higiene, mas pecado mesmo não é não. Foi, Jesus não lavou as mãos, pronto. Aí o Senhor sabia, Jesus conhece tudo, sabia, leu o coração do fariseu, viu o fariseu admirado. Aí Jesus diz a ele: vós, fariseus, Jesus vai acusar o fariseu, limpais o copo e o prato por fora. Quer dizer isso, eles se interessavam por leis que não obrigavam ninguém, e é lei só de aparência, lei exterior. Ele, em vez de estar preocupado com o que está dentro, para tentar ser puro e não pecar, porque Jesus diz que a gente peca por pensamento, por intenção, por tudo.
Em Marcos 7 ele vai dizer que os roubos, assassínios, adultérios, fornicações, todo mal vem de dentro de nós. Então eles, em vez de ficar olhando para dentro deles, ficam olhando para fora para ver o que os outros estão fazendo. Ainda bem que na nossa igreja não tem isso não, né? Tem nada. Olha, a gente fica preocupado em ver o que está fora, nos outros, e não olha o que está dentro de errado. É o que Jesus está dizendo hoje. Pois bem, no dia que eu ficar olhando para os outros, notando o que os outros estão fazendo e julgando os outros, eu sou igual a esse fariseu aqui, e não vou para o céu não, se não me confessar, viu? O céu mesmo não entra não. Pode esquecer o céu. Ah, mas eu passei a vida toda na igreja. Pode passar até 100 anos. Se for para ficar julgando os outros, não vê mais não, fica em casa que é melhor, né? Está se condenando. Vós limpais o copo e o prato por fora. Depois ele vai chamar eles também de sepulcro caiado, né? O que é o sepulcro caiado? É lá o hospital, olha. O cemitério daqui e o cemitério São João Batista. Tem aqueles túmulos bem bonitos, né? Tem anjo, tem um bocado de coisa. Não é assim não? Não tem um sepulcro bonito? E dentro o que tem? Nada. Osso, podridão, né? Então, se gosta de cuidar só do exterior, né? Se interessa só pelo exterior e não olha o que está dentro. E muitas vezes o que está dentro é só podridão, é só pecado. Principalmente, depois começa a falar, né? Pecado da língua. Fala quando o coração já está cheio de coisa. Fala de todo mundo, do vizinho, da vizinha, de todo mundo. A pessoa inquieta, né? Por quê? Porque não tem paz dentro, né? Em vez de estar cuidando dela mesmo, vai confessar teu pecado, deixa o pecado do outro. Se é que o outro tem pecado, porque não lavar as mãos não é pecado. Onde é que já se viu? Eles criavam um bocado de leis. Jesus nasceu, tinha 613 leis. Quem é que decora 613 leis? A gente quase não decora os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 da igreja. Vai decorar 600 mandamentos, 613? Ninguém decora. Cheio de leis. Entrava na casa de um morto, era pecado, estava impuro, não sei o que, tudo era pecado. Não é pecado. Insensatos, diz Jesus, aquele que fez o exterior, não fez também o interior. A turma só quer se preocupar com o exterior, né? E o mundão é que é mesmo. A vaidade, o corpo. Hoje tem um culto do corpo, né? Tudo bem, se é para a tua saúde, pode fazer. Mas se é só para tu ficar cheio de vaidade, não vá não para essas academias que você está pecando. E a maioria vai para pecar mesmo, nessas academias, né? Porque não é só para a saúde, eles querem cada vez mais embelezar o corpo. E depois mostrar o corpo. Quem embeleza demais o corpo e mostra o corpo, o coração está bem pequenininho, viu? A virtude é bem pequenininha. Está cheio de podridão dentro. Estou falando, se você tem que ir para a questão de saúde, eu comecei a fazer o Pilates, que mandaram por causa da minha coluna. Aí lá no Pilates querem me mandar para a academia. Vou nada, que eu não quero ir para o inferno. Deus me livre de academia, né? Deus me livre de academia, né? Não passo nem perto. Quando eu passo, eu boto até um pano na cabeça, né? Só pecado, meu povo, né? Só pecado. Então, mas hoje tem um culto desse corpo. O corpo vai se acabar. Pega uma doença aí, às vezes pega uma doença de nada, acaba, vai morrer. Pode ser o corpo mais bonito. Pega esses artistas aí que com 15 anos, 18 era lindo. Depois, tudo se acabando, feio, careca, cheio de, né? Acaba. A aparência acaba. Mas o mundão só quer saber de aparência. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior. E quando Jesus foi escolher Davi, já contei várias vezes aqui. Samuel era o profeta. Deus mandou ele escolher o rei, o segundo rei de Israel. Davi, que foi o maior rei. Samuel chegou na casa do pai do Davi
ele tinha 7 filhos, mais velho que Davi. O primeiro que ele viu era todo, né, bombadão mesmo. Aí Samuel disse: é esse aí. Deus disse: quero não. Quero não, quero não, quero não, quero nenhum dessa cambada aí. Quero nenhum. E tudo, né, bem fortão. Aí Deus diz, quando ele viu aquele mais forte que Deus não quis, ele perguntou: e quem é que tu quer? Deus diz: vocês veem a aparência, eu vejo o coração. Aí depois que não quis nenhum daqueles 7, aí perguntou: não tem mais nenhum não? Tem um menino rei que é meio perturbado, que ele fica com a baladeira aí matando o urso. Chama o menino. Era ele, 15 anos, 15, 16 anos, né? Então assim, Deus escolhe quem quer, não é a aparência, mas nós só olhamos a aparência, né? Numa missa, entrar uma autoridade de paletó, não sei o que, e daí que paletó? Vai do mesmo jeito pro caixão. Aí muitas vezes, olha, mas deve ser uma pessoa importante. Pessoa importante para Deus é quem tem o coração puro. Não é se tem dinheiro, não é se está de paletó, nem de gravata, nem de nada. Deus não se interessa por isso não. E muitas vezes na igreja também, né? Aí vai procurar a túnica mais bonita, não sei quantas túnicas, não sei quantas estolas, não sei quantas casulas, não sei o que, né? Pois bem, Nosso Senhor só tinha uma túnica, pelo que eu sei, né? E andava com ela para todo canto. O Papa adverte sobre isso, para ser mais simples, mas a turma não escuta, né? Então é isso, não cuidar muito do exterior, mas do interior, para não pecar, lutar contra o pecado. E no final, ele diz outra coisa, Lucas, que não tem nada a ver com isso aqui não. É outra coisa que ele fala. Quem? Jesus. Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Tem a ver também, porque tem a ver com a pureza do coração. Você quer ter um coração puro? Pois em vez de estar olhando para o teu exterior aí, dê esmola. A esmola é uma obra de misericórdia. Esmola, oração e jejum. Coisa que muita gente não quer fazer. Esmola, oração e jejum é obra de misericórdia. E o Lucas é o evangelista que mais fala de esmola, né? É Lucas. Se for o 13, não vote, porque está perturbando a igreja. É o 13, é? Não vote no 13, que está perturbando a igreja. Ainda é a favor de aborto, pior ainda, né? Pois então é isso. Procurar a pureza de coração, não essa bagunça aí, procurar a pureza de coração. Como é que procuro? Aqui, no evangelho de hoje, Nosso Senhor manda dar esmola, principalmente quem está passando fome, né? Claro, a gente dá de acordo com o que a gente tem, né? Mas sempre tem alguma coisa. Gosto de dar dinheiro não, mas comida sim. E aqui tem café da manhã todo dia, tem cesta básica, tem sopão na segunda, tem quentinha na quarta-feira. Tudo para os pobres. Nosso Senhor mandou. Você quer ter um coração puro? Ele está dizendo aqui: dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Então comece a dar esmola, né? Ficou entendido? Vamos para frente. Tem a carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos lendo a carta todinha, são 6 capítulos, estamos no 5º agora. O que ele fala nesse capítulo 5 da carta aos Gálatas? É Gálatas 5, 1 a 6. Irmãos, irmãs, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu fui criado para ser livre, não escravo. Escravo de quê? De ninguém, nem do pecado. Quando a gente fala a verdade, a gente não é escravo de nada. A turma tem medo de falar a verdade hoje? Medo de tudo? Fale a verdade, que a verdade liberta. Então nós fomos criados para a liberdade, não liberdade para pecar, que eu estava falando, né? Ficai, pois, firmes e não vos deixei amarrar de novo ao jugo da escravidão. Qual é o jugo da escravidão? Primeiro é o pecado. Depois é a lei do Antigo Testamento, que ele vai falar aqui. Ele vai falar contra a lei do Antigo Testamento. Então, essa turma aí que é mormon, né? Não receba mormon na sua casa não. Padre, isso é contra a caridade. Contra a caridade é receber.
não receba. Pronto. Eu não quero conversa com morto. Eles seguem a lei do Antigo Testamento. Para eles, Jesus não é Deus, não é nada. E Paulo está dizendo aqui: ninguém segue a lei do Antigo Testamento. É o que ele vai falar nessa carta todinha, né? Quando ele fala: não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão, da lei do Antigo Testamento. E eles conheciam a lei. Ele vem de lá, ele se converteu. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixar de circuncidar. Vocês sabem o que é circuncisão? A quem não sabe, o menino judeu, quando nasce, eles cortam assim a cabeça do pinto. Na cabeça não, um pedaço. Um pedaço do pinto do menino. Isso é a circuncisão do judeu. Todo homem judeu é circuncidado. Paulo foi, que ele era judeu. Jesus, certamente sim. Aí, quando Paulo se converte, Pedro, Tiago, queria que todos os cristãos praticassem a circuncisão. E Paulo vai dizer: de jeito nenhum. Para quê? Imagina se botasse uma lei dessa no início da igreja. Todos os machos aqui tinham que ser circuncidados. Não tem sentido nenhum essa lei. Isso é a lei da antiga aliança. Está dizendo: não tem proveito nenhum. Cristo não será de nenhum proveito se vocês se deixarem circuncidar. Ele vai falar também da circuncisão do coração. Tem um coração para Deus, é um coração circunciso. Mas aqui ele está falando da circuncisão da carne mesmo, que eles faziam com as crianças. E com os adultos, se não fosse circuncidado quando criança. Mais uma vez, atesto a todo homem circuncidado, que ele está obrigado a observar toda a lei. Todo judeu circuncidado é obrigado a observar, a seguir toda a lei do Antigo Testamento. 613 leis. Pronto, aí seguir. Para nós não tem mais sentido, a lei agora é Cristo. Não tem nada de antiga aliança. Nesse sentido, eu não tenho mais que seguir, mas é bom ler o Antigo Testamento para entender tudo isso que eu estou falando. Vós que procurais a vossa justificação pela lei, e eles diziam assim também: quem não é circuncidado não se salva, os judeus. Para eles só vai salvar quem for judeu, circuncidado. Mas não tem nada a ver. Vai salvar quem for batizado, né, e seguir a igreja, seguir Jesus. Não quem é circuncidado. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompertes com Cristo. Você não tem nada a ver com Cristo. Decaíste da graça. Ele fundou a comunidade, Paulo, essa comunidade aos Gálatas. Eles aceitaram Jesus. Depois, quando ele saiu de lá, muitos quiseram voltar para a antiga aliança. Quiseram circuncidar os filhos. E Paulo então escreve isso aqui para dizer que não adianta de nada isso aí. Estão fazendo besteira, né? Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, nós devemos ser conduzidos pelo Espírito. E o Espírito leva a gente para onde Ele quer, não é para onde você quer não. E tem muita gente aí que diz: eu quero Deus, quero Deus, quero Deus fazer. Aí na hora que Deus manda alguma coisa, não quer mais. A gente quer Deus do jeito que a gente quer, né? Pois não é assim não. Não sei o que conduz o Espírito, não, é Ele que me conduz. E se você ler o Evangelho de Lucas, e Mateus e Marcos, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Então muitas vezes pode ser que o Espírito nos conduza para ser provado, tentado. Não para fazer o que a gente quer, mas o pessoal não entende. Se você está na graça de Deus, a tentação que você está passando é uma graça. Você pode, é para lhe fortificar. Peça a Deus para não cair, não para tirar. Nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação. Então a justificação não vem pela prática da lei, como diz os judeus, nem pela circuncisão. A justificação vem pela fé em Jesus Cristo. Se salva quem tem fé em Jesus Cristo, e não quem segue 613 leis, lavar as mãos, o braço, o pescoço e tudo. Isso não salva ninguém, como os judeus faziam. É da fé que aguardamos a justificação. Então eu sou justificado pela fé. Todos nós, a gente nasceu injusto, que nasceu com pecado, menos Maria e Jesus, que foi gerado, e a Deus. Então, como eu nasci injusto, eu não tinha força para me justificar diante de Deus.
Aí Deus enviou o seu Filho, que morreu por nós, e quando eu sou batizado em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sou justificado no dia do batismo. Claro que eu tenho que seguir depois a religião, fazer a catequese, primeira comunhão, confessar sempre, a comungar e tudo, a crisma, o matrimônio e a ordem, né? Mas é pela fé e pelo batismo. O batismo não justifica. É da fé que aguardamos a justificação, objeto da nossa esperança. E quando a gente vive assim, nessa fé, a gente tem esperança. Que hoje tem um pecado muito grave contra a esperança. Muito jovem hoje, até criança, estão perdendo a esperança. Às vezes é por causa da família. Tem uma família que não é bem ajustada. Ou às vezes porque faz coisa que não deve e acaba perdendo a graça. E muitos tentam contra a própria vida, né? Não faça isso. Você está sem esperança na sua vida, a esperança é o próprio Espírito Santo. Venha conversar, não se feche. A gente escuta muito sobre isso. As pessoas hoje estão perdendo a esperança. E não é só pobre não. Os países ricos aí, a taxa de suicídio ainda é maior do que nos países pobres. Porque tem tudo, mas não tem Deus. Quem dá esperança é Deus, não é o dinheiro, né? Então é um pecado contra a esperança. Não se feche se está numa situação dessa, né? Também não vai conversar com qualquer um não, né? Converse com uma pessoa que possa lhe ajudar. Venha para a igreja conversar com o padre, com o catequista. Venha conversar com o padre. Essa semana uma pessoa me disse que uma jovem de 19 anos, ela desde os 15 anos, e cuidado com a internet. A internet tem grupo aí que ensina o jovem a tirar a própria vida, né? Ela com 15 anos, ela começou a entrar nesse negócio de internet e com 19 tirou a vida. Ensina o cara que faz isso, que é responsável por isso. Se está me escutando, ó, abre teus ouvidos. Tu vai para o inferno se tu não se converter e logo. Porque essa criatura que morreu, tu é responsável. Tu é um assassino. Se tu não se converter, tu olhando para a televisão, tu vai para o inferno. Está entendendo? Essa menina que morreu, estou rezando por ela. Tu é responsável. Tu que fez esse negócio aí e botou na internet. Pois bem, e vocês não vejam não. Entendeu? Não vão atrás disso não. Está entendido? Está entendido? Não vão atrás disso não. Os meninos aí, nem adulto deve ir, quanto mais menino. É não procurar essas porcarias na internet, que tem um bocado de porcaria aí na internet. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade, né? A nova lei é essa: a gente, pela fé, a gente vive a caridade. Caridade que Jesus falou, a esmola, por exemplo, é a caridade. Mas não é só esmola não, você conversar com uma pessoa, você ajudar uma pessoa numa situação dessa, isso é caridade. Você escutar uma pessoa, né? Às vezes a pessoa quer só falar, né? Isso é caridade. O pai e a mãe que já está velhinho, né? Ficar um tempo com eles, em vez de botar no asilo aí, nunca mais visitar, isso é caridade. O que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor nenhum. É o que o Paulo diz. Aí ele volta para a circuncisão. Esse negócio de circuncidar, de querer ser judeu, não tem valor nenhum. Nós somos cristãos, nós temos que viver a fé, e a nossa fé, a fé tem que nos conduzir à caridade. Agir pela fé é agir na caridade, vivendo a caridade. Não perder a esperança. Esperança que é dom do Espírito Santo. Se você reza, confessa, comunga, como é que eu posso fazer para vencer isso? Confesse sempre, comungue, que aí vai nascer de você sempre uma esperança. Muitas vezes perde a esperança, amanhã não sei o que, vai ser tudo do mesmo jeito. Nada é do mesmo jeito, cada dia é diferente. A gente não consegue ver. Às vezes é muito novo, né? E tem toda a vida pela frente aí. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.